Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um áudio do nosso livro O Poder do Subconsciente. Hoje, o subconsciente e as maravilhas do sono. Dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas, ou 1/3 de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia, dormimos para dar descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal-entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, pulmões, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor, unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansará ou dormirá. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre quando com mais rapidez enquanto dormimos, porque neste caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis não são dadas enquanto dormimos. Por que dormimos? O Dr. John, um dos primeiros cientistas que realizaram um estudo profundo do sono, demonstrou que, à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas nesse livro. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Prece, uma forma de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos e discórdias, e precisa poder abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente. Pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida, você poderá superar todas as dificuldades e resolver seus problemas diários. Essa abstração regular da prova dos sentidos e do ruído e de confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono, isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. Efeitos surpreendentes da privação do sono. A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes e deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa de no mínimo de 6 horas de sono. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem passar com menos sono estão enganados a si mesmos. Pesquisadores médicos que estudaram os processos do sono e sua privação observam que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, é espiritualmente recarregado durante o sono. O consciente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Precisamos de mais sono. Uma das maneiras de descobrirmos de sono é examinar o que acontece quando somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos chamado Randy Gardner decidiu que seria mencionado no Guinness Book. Manteve-se acordado durante 264 horas, 11 dias completos. Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Tudo durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada. Lapsos de memória. Nas últimas horas começou a ter alucinações. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos, mas pode sofrer também efeitos graves.
De acordo com a National, nada menos de 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. Um motorista em cada 5, no mínimo, já cochilou ocasionalmente ao volante. Como resultado, motoristas ocorrem de 5 a 10 vezes mais riscos de ter um acidente à noite do que durante o dia. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia tanto por sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos do experimento começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapsos ou microsonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 horas. Quando ocorrem exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início do lapsus duram apenas uma fração de segundos, aumentando o número de horas de falta de sono, porém os lapsos ocorrem mais vezes e duram muito mais, chegando a 2 ou 3 segundos. Mesmo que os voluntários estivessem pilotando um avião em meio a uma tempestade, nem assim poderiam resistir a esses microsonos, desses segundos de valor inestimável. O sono traz conselhos. Sandra, uma moça de Los Angeles, escuta frequentemente minhas palestras no rádio. Contou-me que lhe ofereceram um emprego na cidade de Nova York, ganhando 2 vezes o seu salário atual. Não conseguiu decidir-se se deveria aceitá-lo ou não. Antes de dormir, orou com as seguintes palavras: a inteligência criativa de minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre voltada para a vida e me revelará qual a decisão acertada, que será a melhor para mim e para todos os interessados. Agradeço pela resposta que sei que receberei. Repeti essa prece simples como se fosse uma canção de ninar. Enquanto mergulhava no sono, pela manhã teve uma persistente impressão de que não devia aceitar o oferecimento. Recusou acontecimentos posteriores, confirmaram-lhe a sabedoria interna. Poucos meses depois do oferecimento do emprego, aquela empresa foi à falência. A mente consciente podia estar certa de que interessava aos fatos objetivos conhecidos. Já a faculdade intuitiva da mente subconsciente percebeu os problemas da empresa e aconselhou-a neste sentido, salvo de um desastre certo. A sabedoria da mente subconsciente pode nos instruir e proteger se oramos por ação correta antes de dormir. Há muitos anos ofereceu-me bem remunerado cargo no Extremo Oriente. Rezei da seguinte maneira, pedindo orientação e decisão certa. A inteligência infinita existe em mim, sabe todas as coisas, a decisão certa me será revelada, dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Repeti muitas vezes essa prece simples, como se fosse uma canção de ninar. Antes de adormecer, na mesma noite tive um sonho, no qual um amigo me apareceu. Ele me mostrou um jornal e disse: leia essas manchetes, não vá. As manchetes relataram histórias de violência, agitação e guerra, e tudo isso aconteceu não muito tempo depois no país para qual eu fora convidado. A mente subconsciente dispõe de sabedoria total, sabe de tudo, falha frequentemente em uma voz que a mente consciente aceita imediatamente. No sono que contei, e que sem dúvida me salvou de uma situação de grande perigo, o subconsciente projetou seu aviso sobre o disfarce de uma pessoa em quem eu confiava e que respeitava. Para alguns, o aviso pode vir sob a forma da mãe que lhe aparece em sonho. Ela lhe diz para não ir em tal ou qual lugar e dá a razão ao aviso. Às vezes, o subconsciente avisa-nos durante as horas de vigília. Pensamos que ouvimos uma voz que lembra a da nossa mãe ou alguma pessoa amada.
paramos e nos viramos procurando-a. Mais tarde descobrimos que se tivéssemos prosseguido no caminho que vínhamos percorrendo, poderíamos ter sido atingidos na cabeça pela queda de um objeto. O futuro está em nossa mente consciente. Lembre-se de que uma vez que o futuro será resultado de nossos pensamentos habituais, ele já está em nossa mente, a menos que os mudemos por meio de orações. De igual maneira, o futuro do país está no subconsciente coletivo do povo. Não há de estranho no sonho em que manchetes de jornais, muito antes de fatos que mencionavam, esses fatos já haviam ocorrido na mente de todos aqueles que os provocariam. Todos os seus planos já estavam gravados neste grande instrumento de registro, o subconsciente coletivo da mente universal. Os fatos de amanhã estão em nossa mente subconsciente, como também os da próxima semana ou os do próximo mês, e podem ser percebidos por pessoas de poderes psíquicos altamente desenvolvidos e por clarividentes. Nenhum desastre ou tragédia pode nos acontecer se resolvemos orar. Nada é pré-determinado ou pré-estabelecido. Nossa atitude mental, a maneira como pensamos, sentimos, cremos, determina nosso destino. Podemos, por meio de prece científica, moldar, construir e criar nosso futuro. Aquilo que semeia o homem, colhe também. Gente, que interessante. Que livro transformador. Todas essas técnicas, gente, gravem, escrevem, façam. A terapia do sono. Antes de dormir, você fazer essa prece e você vai acordar, você vai ter intuições incríveis. Acredite, confie. É realmente transformador, tá bom, gente? Acredite, anote e faça. Faça que o resultado vai vir, tá? E eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram desse áudio maravilhoso, para vocês dê um like e para vocês se inscreverem no canal para estar recebendo todo o conteúdo de valor, gente. E se você quiser também compartilhar e escrever no comentário se você tem feito essas técnicas, se ajudou, como que está acontecendo. Eu respondo todas, prometo responder todas, tá bom, gente? Muito obrigada, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Tchau!